de amor e de bondade. Aqui estamos reunidos para receber tuas bênçãos generosas. São elas que nos ajudam a melhor compreender as mensagens que todos os dias nos são enviadas. Agradecemos pelos bons espíritos que nos assistem e pedimos pelos que não puderem estar aqui hoje. Permita que recebamos o alimento espiritual que nos é necessário. É sempre com muita alegria que recebemos nosso companheiro Quinto Vieira Tavares, mineiro da cidade de Mozambique, e que já esteve conosco aqui em várias oportunidades. Hoje ele estará nos falando sobre a parábola do rico e do Lázaro. Bom dia a todos. O nosso pedido é ao querido e amado Mestre Jesus para que Ele continue nos abençoando, não somente neste momento, no dia de hoje, como para todo sempre. É sempre uma oportunidade maravilhosa falar aqui no Allan Kardec, onde há muitos anos a gente tem participado de reuniões como esta. E na manhã de hoje, como a Gleide acabou de falar, nós trouxemos o estudo de uma parábola. O ensinamento por parábolas é bem antigo. Antes de Jesus, entre o povo de Israel, era muito comum o ensino por parábolas. É um método muito interessante que foi adotado e nós podemos comprovar isso através do estudo do Velho Testamento, quando os profetas, principalmente Jeremias e Ezequiel, utilizavam-se nos seus ensinamentos nas parábolas. É uma forma alegórica de transmitir ensinamento. E por isso Jesus também utilizou esse modo de trabalhar as coisas de Deus. Nós podemos dividir as parábolas em duas partes. A primeira delas seria o símbolo material. O símbolo material é colocado sempre em forma de uma historinha, tirado de acontecimentos da nossa vida. E Jesus utilizava-se exatamente dentro daquilo que o povo de Israel fazia. Eles eram agricultores, eram pecuaristas, por isso é que a gente vê parábolas que falam, por exemplo, de semeadura, fala de colheita, fala também de gado. Existem aquelas parábolas do Evangelho famosas como o festim de bodas, a parábola do filho pródigo. Esse é o símbolo de ordem material. O símbolo espiritual se refere à interpretação. E essa interpretação da parábola tem a ver muito com o grau evolutivo ou o grau de conhecimento de cada um que vai analisar. Existem pessoas que conseguem tirar da parábola apenas a historinha. Outros vão um pouco mais além e outros se aprofundam ainda mais, sempre dentro das ideias, das coisas espirituais. E corremos o risco, porque se nós ficarmos só no símbolo material, às vezes determinados ensinamentos por parábolas não têm um sentido claro para nós. É o exemplo da parábola do festim de bodas, em que os convidados foram fazer o convite e acabaram sendo assassinados. Jamais nós poderíamos entender uma situação dessa, a não ser que tiremos o espírito da letra. Assim são as parábolas. Dito isso, nós vamos no Evangelho de Lucas observar que ele relata 6 parábolas em seguida e depois ele conta a parábola do rico e o Lázaro. Adentrando a parábola, que ao pé da letra, como está no Evangelho de Lucas, no
capítulo 16, versículo 19 a 31, nós temos assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. É o começo, é o princípio da parábola. Se nós trouxermos hoje para os ensinamentos espíritas essas colocações, nós vamos abrir a nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. É o Alicerce da Doutrina Espírita, que foi escrito no ano de 1857, mas que permanece atual até hoje. É o livro onde estão registradas as perguntas que Allan Kardec fazia e as respostas que os espíritos superiores lhe davam. E vamos observar nas questões 814 até 816, quando Allan Kardec pergunta por que Deus dá a uns a prova da riqueza e a outros a da pobreza. E os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que não é Deus que dá assim, livremente, mas que são experiências, são modos de se passar por determinadas tarefas aqui na Terra. E dizem os espíritos que a prova da riqueza, ele considera uma prova, ou seja, uma dificuldade, que a prova da riqueza é dada para que se verifique a aplicação daqueles bens, e que a prova da pobreza existe para perceber a conformação, para perceber a humildade frente às dificuldades aqui na Terra. E todos nós sabemos do problema que existe nesse caso. E se não tivermos por base a doutrina da reencarnação, jamais iríamos entender por que tem pessoas que são tão dotadas de bens, sejam eles materiais ou até espirituais, e outras não. Por que seria? A lei da reencarnação vai nos ensinar isso com bastante clareza. E à medida que nós começarmos a nos aprofundar nos ensinamentos evangélicos, doutrinários, à luz da nossa doutrina conservadora, vamos entender isso perfeitamente. A respeito da riqueza, refere os espíritos ao emprego dos bens. E esses bens não podem ser somente entendidos como bem de ordem material, riqueza de dinheiro. Às vezes, quando nós falamos sobre a questão da riqueza e da pobreza, as pessoas, e até nós mesmos, falamos assim: eu sou pobre, o que eu tenho com isso? Eu não sou rico, eu não tenho nada a ver. Na realidade, os espíritos explicam para nós que está se falando também de talentos. Então, é uma prova da riqueza quando nós somos dotados de determinados talentos, ou seja, cumprimentos de tarefas importantes aqui na Terra. Por exemplo, a inteligência. O indivíduo que tem a inteligência desenvolvida, ele tem um talento e ele é rico, ele está dentro da prova da riqueza. Por exemplo, a palavra, o emprego da palavra, que é uma verdadeira riqueza. Como que nós estaremos empregando a nossa palavra frente aos nossos semelhantes, frente às nossas atividades profissionais, familiares, em todos os sentidos da nossa sociedade. Vamos ver, por exemplo, a autoridade. O indivíduo que recebe a prova da autoridade é uma riqueza maravilhosa. E é importante a gente pensar como está sendo utilizado. E agora podemos ver o mais complicado ainda, o talento, que é o tempo. Como que nós estamos vencendo essa tarefa? Muita gente que diz assim: eu preciso matar o tempo.
arrumaram uma coisa para matar o tempo, sendo que a espiritualidade nos informa sempre que o tempo é precioso e que nós temos que aproveitá-lo ao máximo para as coisas boas, para o aperfeiçoamento espiritual, para ajudar o nosso próximo. Então nós somos todos ricos, não somos pobres. E hoje até se fala uma outra coisa, existe uma outra colocação que também é uma prova da riqueza. A nossa atitude, a nossa postura frente a algo que nós recebemos de graça, que é uma riqueza, que são os bens da natureza. Hoje se fala muito isso. Quando se fala em ecologia, quando se fala que o homem destrói a natureza, é uma riqueza que nós recebemos, esses bens que a natureza de graça nos oferece e que nós desperdiçamos. Então nós somos ricos aí também. E será que estamos aplicando bem a nossa riqueza? A pobreza, nós podemos entender no sentido daqueles que a enfrentam, aqueles que têm menos, que estão passando por esta prova, por causa de vidas anteriores, de existências passadas, e que agora estão sendo testados. E a gente já observou um companheiro, uma ocasião, fazendo um estudo sobre o assunto, e ele dividia a pobreza em 3 situações. Aqueles que passam pela prova da pobreza, revoltados, aqueles que passam conformados e aqueles regenerados. Revoltados são aqueles que certamente desperdiçaram os bens oferecidos em existências passadas e agora não se conformam. Querem de todo jeito gozar novamente daqueles bens e quem sabe de muito mais. Os conformados são aqueles que se acomodam, mas que na verdade ainda não se conscientizaram da importância daquilo que estão passando para a sua evolução espiritual. E tem os regenerados, que são as grandes almas, aqueles que estão no mundo passando por determinadas dificuldades e que estão tranquilos porque estão sentindo que evoluem espiritualmente e são humildes. Nós nos lembramos, por exemplo, do nosso querido Chico Xavier, o homem que tinha 2 ternos para vestir, que doou tudo, ele nem recebia, ele doava diretamente tudo que aparecia como doação para o centro. Existia uma escritura em cartório, doando antecipadamente todas as obras, não é, os direitos autorais, as entidades espíritas. Aquele homem, o homem chamado amor, né, como se dizia na época, que era pobre, não se incomodava com nada. Esse é o pobre, realmente não revoltado nem conformado, mas o pobre regenerado. Ele se sentia perfeitamente confortável. Vamos lembrar de Francisco de Assis, vamos lembrar da irmã Dulce da Bahia, vamos nos lembrar do próprio Siddhartha Gautama, o nosso Buda, que ele anunciou toda aquela riqueza material e saiu meditando para o mundo. Conclui-se que o importante será sempre a nossa atitude, nosso modo de viver diante de cada situação que nós estaremos enfrentando aqui na Terra. O ensinamento dessa parábola se refere, então, à desigualdade entre 2 criaturas, filhas de Deus. O Evangelho fala do rico e fala do Lázaro. Essas 2 criaturas, filhas de Deus, passam, então, segundo o ensinamento de Jesus, por provas diferentes. Podemos trazer para hoje, quando nós ouvimos, por exemplo, sociólogos falar a respeito da desigualdade social, da má distribuição de renda. Nós ouvimos falar isso muito no nosso Brasil. O problema já existia ao tempo de Jesus. E muitas teorias de ordem material foram criadas no nosso planeta
solucionar e igualar mais as criaturas são principalmente os regimes capitalista e socialista. Dentro da ideia capitalista, imagina-se que todas as pessoas terão oportunidade de progresso. Não é rico quem não quer, depende só de trabalhar. E nós sabemos como é bem assim. E dentro do sistema socialista, todos seriam iguais. Mas está comprovado que se dividisse tudo que existe por todos de uma maneira por igual, não sobraria nada para ninguém. E outra coisa, quem é que iria dirigir isso? Como seria essa situação? E essas situações todas estão exatamente dentro do campo da matéria. Agora nós vamos observar um texto evangélico muito interessante que vai concluir para nós como que essa situação é puramente de ordem espiritual. Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, ali em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, estão relatados os fatos que ocorreram depois da passagem de Jesus para o plano maior da vida, e os discípulos continuaram na sua tarefa. Está escrito no capítulo 4, versículo 32, o seguinte, em se referindo aos discípulos de Jesus que ficaram. Está escrito assim: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então os discípulos passaram a viver, os apóstolos passaram a viver como? Aí nós perguntamos, mas então é no mundo socialista? Na realidade, eles decidiram assim pela evolução espiritual deles. Então perceba, meus irmãos, a diferença. Nada imposto, nada criado por Estado, nem por sociedade materialista, algo puramente espiritual. Chegaram no campo de evolução e concluíram que eles poderiam viver em comum. E sabe, a nossa terra, no futuro, né, está predestinada, o mundo de regeneração. Nós pensamos diferente, a humanidade pensa diferente. Mas é muito distante essa situação que eles estavam vivendo por causa da espiritualidade. Eles entenderam a mensagem do Cristo. Eles entenderam a maravilha da doutrina de Jesus. A doutrina espírita, portanto, nos esclarece que os bens materiais devem estar sempre a serviço dos valores espirituais, pois que na realidade nós não somos proprietários, mas sim usufrutuários. Eu acredito que todo mundo sabe o que é isso, mas juridicamente falando, dentro do direito, proprietário é um indivíduo que tem a posse de determinados bens definitiva, só ele tem. Usufrutuário é alguém que utiliza um bem que não é totalmente dele, é como se fosse por empréstimo. Então, na realidade, tudo que nós temos hoje, nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro na poupança e até as nossas dívidas, né? Nós somos usufrutuários, a gente está de passagem por isso aí. É muito fácil distinguir o que é nosso e o que não é, ou seja, do que nós somos usufrutuários e do que nós somos proprietários. É muito fácil distinguir. Basta ver aquilo que a gente pode levar depois da desencarnação. Se eu descobrir que eu posso levar o meu carro junto, eu sou proprietário dele. Se eu descobrir que eu posso levar muitas outras coisas, tudo bem. Mas na realidade nós vamos concluir que não vamos poder levar nada. Só os bens espirituais que a gente adquiriu estão gravados no nosso espírito, pela evolução espiritual. Então, desses bens nós seremos proprietários. Vamos continuar com a parábola. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E diz aqui textualmente na mensagem:
E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Nós falávamos ao início do nosso bate-papo que a parábola ela não é ao pé da letra, que não se tira a conclusão somente pela história que nós entendemos, mas puramente simbólica. E a doutrina espírita vem mostrar para nós o simbolismo. Caso contrário, nós teríamos que acreditar que existe realmente um inferno, existe fogo, existe tudo isso, que tem tormentos, que tem esse paraíso todo, mas é simbólico, mesmo porque a dimensão espiritual é outra, completamente diferente. Não poderia ocorrer lá exatamente dentro da matéria aqui da Terra, é outro tipo de dimensão. Então nós vamos chegar à seguinte conclusão: no mundo espiritual, onde está sendo revelado esse trecho da parábola, aconteceu que eles morreram. Então nós agora estamos no mundo espiritual, dentro da parábola. No mundo espiritual, o que é importante? Primeira conclusão que vamos tirar: é importante não somente a fé, mas obras. Aí já está a primeira coisa. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque a parábola não fala que o Lázaro era um frequentador de igrejas, de templos, e nem menciona nada em relação ao rico. Menciona apenas que um tinha muita riqueza, tinha um poder muito grande, e o outro tinha vontade de utilizar as migalhas que caíam da mesa dele. Então nós estamos observando só obras, só realizações aqui, bondade, maldade. Não se falou nada a respeito de fé. Não se disse assim, era um crente, era abnegado de Moisés, que era na época, o outro não, o outro acreditava em muitos deuses, não tem nada disso. Então nós estamos percebendo que as obras. E voltamos lá em Tiago, na sua epístola, quando ele fala que a fé sem obras é morta. O que é Abraão? Abraão é um símbolo também. Abraão foi aquele primeiro homem, lá que fez aquele acordo com Deus, que está lá no Velho Testamento, e ele teve uma visão, e recebeu aquela informação que se ele conduzisse o seu povo para Canaã, a terra prometida, que ali iria ser dado toda a glória para o seu povo, rios de leite, de mel, descendência maior que as estrelas do céu, aquelas coisas poéticas, bonitas. Então Abraão é considerado o pai da raça. O pai da raça, ele era pai de Isaac e de Ismael. Então a gente vê que o símbolo de Abraão é de um mentor espiritual, é de uma entidade que está ali presidindo aquele trabalho de ordem espiritual. É um dirigente espiritual, é um mentor. Vamos perceber dentro do simbolismo que o rico, o que ele é? Um espírito sofredor. Ele tem sede e pede para que Lázaro seja autorizado, que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar a sua língua. É simbólico. Aquele tormento que ele sente, aquela sede é de ordem puramente espiritual. Ele é um espírito sofredor que está altamente necessitado. E ele necessita realmente de uma consolação. E Lázaro? Lázaro está em paz espiritual. Quem sabe ele é, então, um daqueles da prova da pobreza regenerado. Regenerado, como nós falamos. Pai Abraão, então, o mentor espiritual, ele se refere às oportunidades que foram concedidas ao chamado rico, que ele, na realidade, não soube utilizar. Ele fez um mau emprego da sua riqueza. E ele se refere à conformação do chamado Lázaro, quem sabe até um espírito regenerado. A
todos nós, meus amigos, são concedidas as mesmas oportunidades, em épocas diferentes e até em reencarnações várias. Pode parecer estranho uma coisa nesse pedacinho da parábola, que o pai Abraão tenha sido muito durão, né? Tenha sido assim, até meio carrasco, vamos dizer, não autorizando que o Lázaro fosse lá colocar a boca do dedo na água para acalmar o espírito sofredor. Mas então nós não temos que amparar o espírito sofredor, não é a nossa função, nós aprendemos isso na doutrina espírita. Acontece que o chamado rico, ainda, para ele, ainda não tinha despertado algo importantíssimo. É preciso que o espírito necessitado também peça. É preciso que o espírito necessitado faça alguma coisa. E o que ele tem que fazer? Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele nos orienta na seguinte situação: para que se inicie a evolução espiritual, é preciso ocorrer então 3 situações. A primeira delas é o arrependimento. A segunda é a expiação, o pagamento da falta. E a terceira, a reparação. Todos nós, pois, nos encontramos na Terra e queremos depois para o plano maior da vida. Se em primeiro lugar nós não nos arrependermos e depois tivermos condição de expiar, ou seja, pagar aquela falta e reparar também. E aí a gente percebe, quem já leu o Nosso Lar, de André Luiz, percebe que André Luiz ficou no umbral em tempo terreno, cerca de 8 anos, para que depois fosse amparado. Porque até então, ele não acreditava na sua situação. Quando ele implora auxílio do mundo maior e ora e se arrepende de toda aquela situação, começa a mudar e ele começa a ter a sua oportunidade. Então nós vamos perceber pela parábola que o rico na realidade não disse assim: pai Abraão, eu me arrependo de tudo aquilo, coitadinho desse pobre que estava na minha porta, eu sabia que ele estava lá, mas eu não fiz nada, eu queria uma oportunidade para mim. Nada disso. Essa humildade não foi manifestada por enquanto. Certamente, futuramente ele será amparado, mas não agora, de momento. Continuando então a última parte da parábola, nós vamos ver assim: e além disso, pai Abraão está falando, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: lá eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem nem a Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Interessante, né? O que é esse abismo? Muitas pessoas que não entendem, que não conhecem a doutrina espírita, ficam me imaginando assim: então, quer dizer que tem uma separação mesmo. Um passa para lá, outro passa para cá. O que é o abismo que se refere à parábola do Evangelho? O abismo não é nada de ordem material, de forma alguma, porque lá não estamos falando de matéria, estamos falando de espiritualidade. E o que é o abismo no sentido espiritual? É a diferença de grau evolutivo entre os espíritos. Caribar Schutel, grande estudioso de Matão, grande espírita, pioneiro, bandeirante do Evangelho no estado de São Paulo, ele ensina que mesmo que fisicamente juntas duas criaturas, entre elas podem
existir um abismo. Por exemplo, um intelectual, alguém que estuda, que se interessa pela intelectualidade, convivendo com alguém que não quer estudar. De forma alguma, passa a existir entre os dois um abismo muito grande. Vamos dizer, por exemplo, alguém que busca se aperfeiçoar espiritualmente, através da sua reforma, mudando a sua vida, e outro que deseja permanecer nos vícios. Mesmo juntos, entre os dois, medeia um abismo muito difícil. Esse exemplo, meus amigos, é fácil de perceber. Quem não tem dentro do lar, não tem no trabalho, não tem conhecidos na sociedade, com quem não pode existir nenhuma afinidade, porque tem um abismo entre os outros. E não tem como passar de lá para cá, não é? Aquele que está numa posição mais elevada, ele não pode passar para o outro lado, porque não há possibilidade de regredir no seu conhecimento, no seu trabalho, na sua experiência. E aquele que ainda não alcançou também, por enquanto, ele não pode passar para cá, porque a natureza não dá salvos. Então nós estamos imaginando o que é esse abismo. O abismo, por exemplo, entre o materialismo e o espiritualismo. Vamos ver um exemplo histórico. Conta a história universal que Átila, rei dos hunos, certa vez, ele resolveu invadir Roma. E o Papa Leão I, isso ocorreu no século V depois de Cristo, o Papa Leão I resolveu ir ao seu encontro com ele, para pedir-lhe que poupasse as crianças e os velhos e doentes, porque ele ia invadir mesmo. E nós vimos um filme, certa vez, há muitos anos, em que, às margens do rio Mincio, o Papa se encontra com Átila, rei dos hunos. O Papa Leão I, aquele velhinho barbudo, montado no seu cavalo, do lado de lá da margem do rio. E o Átila, rei dos hunos, com todos os seus assetas, do outro lado, também com seus cavalos. E eles gritam de lá para cá e ele pede, ele implora, em nome de Deus, que Átila não aceitava, que poupasse as crianças da antiga Roma. Ali existiu um abismo entre a espiritualidade do Papa, a bondade, a humildade, e Átila, ainda dentro daquela maldade de espírito ainda muito avançado. Um outro exemplo é também de Santo Agostinho, que também foi se encontrar com Alarico, rei dos visigodos, e Santo Agostinho pediu a ele que também livrasse aqueles mais humildes, mais necessitados do seu saque. Ali também passou a existir um abismo. Santo Agostinho é aquele santo da Igreja Católica que colaborou muito em espírito na codificação da doutrina espírita. E Alarico, rei dos visigodos, nós podemos ver as suas reencarnações através de uma obra que é vendida aqui também, a extraordinária vida de Jesus Gonçalves, do Eduardo Carvalho Monteiro, que é muito interessante. Jesus, no dia da crucificação, entre dores, chamados ladrões. Do seu lado direito, lá do Evangelho, estava o bom ladrão, e do seu lado esquerdo, chamado mau ladrão. A Bíblia do Velho e Novo Testamento não menciona o nome dos dois, mas a tradição religiosa colocou o nome. O bom ladrão seria Dimas e o mau ladrão seria Jéssica. Enquanto que Dimas, ao ver aquela postura extraordinária do Divino Mestre ante a cruz, ele então se arrepende e toma a primeira decisão. Diz: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que não quer dizer paraíso no sentido mais
tranquilidade, em paz consigo mesmo. Porque depois ele teria que passar pelas duas outras situações, que é a expiação e a reparação. Mas enquanto isso, Gestas, o mau ladrão, fala: se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva todos nós. Situação autoritária de inferioridade espiritual. Existiu um abismo entre o Divino Mestre e o mau ladrão, enquanto que existia uma afinidade enorme com Dimas, o bom ladrão. Então nós estamos vendo que esse abismo é de ordem espiritual. Ele pode ser transposto, sim, através de uma ponte. Essa ponte, para a construção dessa ponte, nós é que somos os próprios engenheiros. Porque essa ponte é construída de existência em existência, pelo trabalho, pelo esforço no tempo, pelo amor. Porque todos nós somos engenheiros do nosso próprio destino. Finalmente, Lázaro voltar. Olha que interessante. Pai Abraão diz assim: não adianta Lázaro voltar, ele não vai voltar porque lá tem Moisés e os profetas. Ele voltar, não vai resolver. Interessante. Vamos observar aqui que Pai Abraão, ele não disse que seria impossível Lázaro se manifestar no plano material. Interessante isso, nós não tínhamos pensado, porque se realmente o espírito desencarnado não pudesse se manifestar aqui na Terra, Pai Abraão diria assim: como que eu mando lá? Vai ser impossível, ninguém que morreu vai poder aparecer lá. Não, ele vê a possibilidade, ele não fala que isso é impossível, ele diz que não iria resolver, porque lá eles têm Moisés e os profetas. Acontece isso com a gente também. É a mesma coisa de dizer assim: hoje vocês têm os ensinamentos do Cristo e os médios estão trazendo a mensagem do mais alto. Naquele tempo, Moisés era um líder espiritual, como Jesus é hoje. E os profetas eram os médios da época, os porta-vozes da espiritualidade superior. É como se hoje um mentor dissesse para nós, depois de desencarnar: olha, meu amigo, lá vocês têm Jesus, vocês têm Allan Kardec, vocês têm aquela gente boa lá, basta ouvir, basta fazer o que eles estão mandando fazer. Então essa é a informação. E aí nós vamos chegar a uma conclusão. Na realidade, nós não precisamos de fenômenos espetaculosos para nós acreditarmos. No caso da alegoria da parábola, o chamado rico, espírito muito necessitado, ele permanecia egoísta. Olha o que ele pede para o pai Abraão: é preciso que o Lázaro vá lá, ele já está dando até uma ordem, mande que ele vá lá. É preciso que ele vá lá, por quê? Para ajudar a humanidade? Não, para salvar os meus 5 irmãos. Continua ele egoísta, orgulhoso, porque ele quer só para a família dele. É para resolver o problema dos parentes, dos filhos. E vão à minha casa e falam porque eu tenho lá 5 irmãos e eu não quero que eles venham para cá. Então a gente percebe o egoísmo. Ele queria que só os 5 irmãos tomassem conhecimento. E a gente fica imaginando: mas será que se os espíritos não aparecessem mais do que aparecem, os fenômenos fossem maiores, mais acentuados, as pessoas não iam acreditar mais? Lê do engano nosso. Allan Kardec perguntou isso para os espíritos superiores também, na questão 802 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim: já que o Espiritismo tem que cumprir a sua tarefa, que os espíritos, por que eles não aparecem mais, não provocam o fenômeno? Os espíritos responderam que não. Além disso, criaram um problema sério na sociedade. O que iria acontecer? Ele diz os espíritos assim: mesmo que eles aparecessem, muita gente não acreditaria. E na verdade, os cientistas hoje, religiosos, que estão fazendo trabalho, procurando, defendendo tese, fazendo pesquisa para provar que os espíritos não podem se comunicar. Então tem muita gente que mesmo vendo não vai acreditar.
E o que o pai Abraão falou, não adianta, mesmo que ele apareça lá, e ele usa a linguagem da época, mesmo que o morto ressuscite. É o que eles falavam naquele tempo. Então nós percebemos que a crença legítima, meus amigos, ela nasce de exercícios do coração. No início do cristianismo, que nasceu com o trabalho na Casa do Caminho, ali próximo a Jerusalém, a gente não tem conhecimento de muitos fenômenos. O Evangelho não menciona, por exemplo, que aqueles que viram os fenômenos com Jesus, aqueles curados por Jesus, tenham se tornado seus apóstolos. Com a doutrina espírita ocorre mesmo. Fenômenos foram e são importantes para o nosso consolo, para a comprovação espiritual, mas o que verdadeiramente nos capacita ao entendimento é a reforma interior. E será sempre um estudo das verdades espirituais e o trabalho do bem. Em questões espirituais, nós temos que ponderar também o merecimento de cada um de nós e fazermos uma séria reflexão acerca da utilização dos nossos talentos, que é a nossa riqueza que temos recebido. Como sempre dizia o nosso querido Chico Xavier, ele lhe dizia assim que Emmanuel estava informando a ele que muitos espíritas estavam desencarnando em situações espirituais muito difíceis. É preciso, então, que nós pensemos muito na nossa tarefa, naquilo que nos foi dado, na riqueza que nós estamos recebendo, qual a nossa destinação na presente existência aqui na Terra, o que é que nós temos feito no sentido do que nós estamos recebendo. E muita gente pensa assim, mas eu já tenho 70 anos, não é? Que eu não faço mais. Então, eu sempre perdi, tenho uma vida muito atrapalhada. Será que dá para recomeçar? E o Emmanuel explica muito para a gente isso, que todo dia é tempo de renovar o nosso destino. Divaldo Franco nos contou certa vez uma historinha muito interessante, que nós gostamos muito. Ele diz que um pescador profissional estava acampado num lugar distante, à beira de um rio, e que lá ele tinha alguns outros companheiros juntos, e que uma noite ele perdeu o sono pela madrugada. Ele ficou rolando ali no acampamento, até que decidiu, já que não dava para pescar, devido à escuridão, ele nem ia enxergar nada do seu material, mas ele, cansado, ele se levantou e foi se assentar à beira do rio, naquela escuridão toda. Não era uma noite enluarada. Ele ficou ali olhando, escutando as águas do rio passando, até que, apalpando assim do seu lado, na grama, ele viu um saquinho, parece que fechado, aquela portinha fechando o saquinho, ele apalpou e descobriu que era um saquinho que continha pedrinhas, muitas pedras, talvez, ele apalpa. Ele teve uma ideia, eu vou ficar aqui até amanhecer o dia para eu começar a pescar. Não tem nada que fazer, não vou dormir mesmo. E enfiou a mão no saquinho, tirou uma pedrinha daquela, ele não enxergava nada, e experimentou jogar lá. Ele jogou, fez aquele banho gostoso, caindo a pedrinha no rio. Tchau. Ele ficou divertido com aquilo, passava muito tempo, ele pensando a vida. Depois de muito tempo ele pegava outra pedrinha e jogava. Tchau. Até que ele gastou meio saquinho com a pedrinha e tudo, e amanheceu. Clareou. Ele ficou curioso, né? E olhou o saquinho melhor, abriu, examinou. E qual não foi a sua surpresa quando percebeu que ali dentro aquelas pedrinhas não eram pedrinhas comuns, mas eram pérolas, onde ele deixou aquele saquinho de pérolas. E ele esteve durante parte da noite atirando pérolas dentro do rio e foi embora. Perdeu meio saquinho. E era para ele ficar desesperado,
saí lamentando a vida, desperdicei aquele saquinho de pérolas. Mas não. Ele ficou entusiasmado, ele levantou, pegou o saquinho, concluiu que ainda tinha metade, e falou: vou fazer bom uso disso aqui agora. E tocou a sua vida muito bem, daqui para frente. Às vezes nós ficamos assim: eu já gastei meio saquinho de pérolas na minha vida, já estou com tanta idade, mas ainda temos um restante bom. E é preciso que a gente aprenda a tomar simbolicamente desse saquinho de pérolas e começar a empregá-lo de acordo, não jogar nas águas do rio, não desperdiçar. Esses saquinhos são os nossos talentos. A gente tem, já descobriu que tem e estamos fazendo mau uso até agora. E esse é o momento da gente pensar. É a oportunidade de mudança no nosso trabalho, no nosso modo de viver. E nós podemos fazer isso quanto antes, igual o pescador fez, logo que amanheceu. E já conheceu para nós, porque nós conhecemos a doutrina espírita. E nós estamos dentro da ideia do apóstolo Tiago, quando ele fala no capítulo 4, versículos 13, ele diz assim: eia agora, vós que dizeis amanhã. Eia agora, vós que dizeis amanhã. É a espiritualidade que está falando para nós. Tome o seu meio saquinho de pérolas e vai distribuir, vai trabalhar com ele, os seus talentos, a sua riqueza que foi concedida nessa reencarnação. Emmanuel nos fala que para que a gente possa renovar o destino, precisa renovar o coração. E isso nos faz felizes. Isso nos faz, na manhã de hoje, animados para a tarefa, para o trabalho, dentro desses princípios que a doutrina espírita vem nos oferecer. E por isso nós precisamos muito mais agradecer do que pedir. Agradecer e louvar as bênçãos da vida, que são talentos maravilhosos, a beleza da criação, o sol, a luz, o dia e a noite, o ar que todos nós respiramos, a possibilidade que nós temos, a oportunidade de reconciliação com os nossos irmãos hoje ainda, agora. E finalmente vamos receber forças, orientações para a caminhada, para que nós possamos mudar o nosso destino e que possamos dizer a Jesus, neste momento, pelo agradecimento de todas essas oportunidades: Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concede podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induza-nos, Senhor e Mestre, a prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos o nosso caro companheiro Lincoln pela importante colaboração ao nosso conselho espírita, sempre nos trazendo um tema importante para a nossa reflexão. Pela linda prece
de encerramento, que certamente irá nos acompanhar durante toda essa semana, nos trazendo paz e harmonia em nossas vidas. Obrigada mais uma vez pela presença de todos e aguardamos na próxima semana que ele esteja conosco.